Bem-vindos de volta, fãs fidedignos, sou a Stephanie Spindola e hoje é dia do episódio final de Lovecraft Country, Full Circle. Antes da gente começar o vídeo, explicar que tem spoilers, então se você não viu o episódio final, assista primeiro e depois volte aqui. Nos cards aqui em cima tem vários links de vários episódios de Lovecraft Country, onde a gente fez resumo explicado, análise e lista de referências, então se você tiver interesse é só clicar aqui em cima depois. Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu não vou fazer resumo explicado. Porque, enfim, final de temporada, acho que vale mais a pena aí fazer uma reflexão de todos esses episódios e do fechamento da temporada como um todo. Mas se você tiver interesse em ler o resumo explicado, eu vou deixar o link do meu artigo aqui na descrição, então é só clicar e ler tudo lá. Então, encerramos nossa jornada aí de Lovecraft Country. Todas, ou a maior parte das perguntas que a gente tinha foram respondidas nesse episódio. E eu acho que o nome Full Circle faz todo sentido aí para esse contexto final, né? Porque a gente vê todos os personagens ali, os principais, né? A Letty, o Tic, o Montrose retornando para Ardan, que foi onde tudo começou. Então a gente tem realmente um fechamento de um ciclo, né? Ali naquele final, naquele local, onde realmente eles estão encontrando o seu destino, né? O que eles foram preparados aí ao longo desses 10 episódios para cumprir. Queria falar um pouquinho, assim, acho que da jornada de cada personagem, né? Pra mim, o Montrose foi o que mais cresceu ao longo dessa temporada. Eu já tinha falado isso no episódio anterior. Pra mim, ele foi o personagem que mais se desenvolveu, mais cresceu. A gente começou com um personagem completamente mesquinho, egoísta e fechado, né? Como se ele fosse, sei lá, um casulo, assim, bem fechadinho, que não demonstrava nenhum tipo de sentimento e era movido à raiva. E a gente chega aí no episódio final com um personagem completamente transformado, né? Mais aberto, mais amoroso, realmente enfrentando seus traumas, né? Superando seus problemas e mostrando quem ele realmente poderia ser como pai, né, e agora como avô. Então, pra mim, ele é o personagem que mais se destaca aí durante a jornada da primeira temporada, e eu fiquei muito feliz em ver que ele não é um vilão, assim, sabe, que ele não ficou taxado como um vilão nessa temporada. Lá no início eu tinha várias teorias, assim, de, sei lá, ele tá trabalhando com os Great White, ele tá tentando não deixar o Tic finalizar a jornada porque ele sabe de alguma coisa, ou porque ele tá infiltrado, ou enfim. E aí chega no final e tu vê que na verdade ele só tava querendo proteger o Tic, que ele foi até os limites, né, pra poder proteger o próprio filho. Apesar disso não mudar o nosso destino, né, não adianta a gente tentar fugir, uma hora o destino vai nos encontrar. Então acho que dentre todos os personagens, ele foi o que eu mais gostei. O Tic, nesse último episódio também, a gente tem várias metáforas, eu acho que dá pra dizer assim, né? Em relação a ele ser o grande salvador, andando ali os passos, basicamente, das ideias do cristianismo, né? Em relação a Jesus Cristo, da questão de sacrifício pelo seu povo. Tem todo um arco muito interessante aí nesse final, em ele servir de sacrifício para um bem maior, né? E acho que vai muito de encontro também com o que a gente viu no início da temporada, já que tudo girava em torno do Jardim do Éden, dos filhos de Adão, da questão da imortalidade. Então a Misha Green e a equipe dela fizeram um trabalho muito legal de amarrar, assim, essas referências, ainda mais que esse final é completamente diferente do final do livro. Acho que a questão da Gia também foi muito interessante. Eu tava esperando bastante dela. Ela é uma das minhas personagens favoritas, assim. E acho que o episódio 6 cravou ali a importância dela nessa jornada do Tic até encontrar o seu destino aí no episódio 10, né, no Full Circle. Acho que eles estavam destinados aí a se encontrarem e ela tá nesse momento final e ajudar ele. Então foi bem desenvolvida essa parte também. Eu gostei muito dela, gostei muito da personagem e gostaria muito de ver algum material relacionado, ou uma série relacionada, ou alguma coisa do tipo sobre a Kimirro, né? Acho que tem bastante coisa pra explorar e se a HBO fizer pra HBO Max, eu vou assistir. Acho que esse episódio serviu pra cravar o quanto a Cristina é uma personagem ruim, assim, no seu interior, sabe? Eu até fico um pouco dividida quando as pessoas dizem, porque ela tem uma dualidade, porque ela tenta ajudar, porque ela não sei o quê. Eu acho que tudo que ela fez, todas as escolhas que ela fez, tinham algum motivo, assim, sabe? É a questão dela devolver a marca de Caim pra Letty quando ela joga a Letty de cima daquela torre, né? As pessoas dizendo, não, é porque ela tava cumprindo a promessa que ela fez pra Ruby. Mas assim, se ela tivesse uma palavra tão forte, como dizem, né? Não, ela tava cumprindo a palavra dela, ela não tinha tirado a marca no primeiro momento ali, porque realmente ela fez uma troca pelas folhas do Titus Great White. Então
se a palavra dela valesse tanto, ela não teria feito essa ação quando ela foi contrariada. Então, pra mim, ela é uma personagem muito egoísta, muito soberba, e o diálogo dela ali em relação ao livro dos nomes deixou isso muito claro, assim. Pra ela, não é nada de pessoal eu ter que matar alguém pra cumprir o meu objetivo, né? Pra eu ter o que eu quero. Pra ela, isso não é uma guerra, as famílias não estão em guerra, mas eles só estão perseguindo essas pessoas há milhões de anos, né? A ponto da ancestral ter que botar uma marca pra esconder essas pessoas, porque senão os Great White viriam atrás pra conseguir o sangue, o corpo, para suas realizações. Então, ela tem uma visão de que as pessoas precisam simplesmente aceitar o que ela quer e os objetivos dela, né? Então, esse episódio deixa mais do que claro o quão egoísta, o quão ridícula é essa personagem. Eu acho que ela serviu muito bem aí pro desenvolvimento da série e foi muito bem criada pela Misha Green, pela equipe dela. A mudança do personagem, né, que no livro é um homem, e todas as nuances que eles colocaram na Cristina foram muito bem feitas, assim, e ela serve muito bem pra essa temporada, sendo a personagem ridícula e egoísta que ela é. Então, gostei muito também do final, né, o que aconteceu com ela no final. Acho que ela não sacrificou nada ao longo da temporada, ela não perdeu nada, ela sempre teve um privilégio, né, da cor, do dinheiro, do poder, então não tinha por que ela ganhar. Acho que a questão da marca ali também, dela ter devolvido pra Letty, pra mim era muito mais um plano B, caso o feitiço não funcionasse com o Tique, sabe? Então daqui a alguns anos eu teria como usar um bebê, usar o sangue do bebê, né, o do descendente, pra tentar esse feitiço novamente, assim. Então meio que uma pólice de seguro, muito mais do que simplesmente cumprir ali algo que ela prometeu pra Ruby, né? Se ela se importasse tanto com a Ruby, ela não teria feito o que ela fez com a Ruby. A Ruby é uma personagem que eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Acho que o fato dela estar em coma, né, porque a gente sabe que ela não morreu, a Cristina explicou que para ela poder usar o sangue, essas pessoas precisam estar em coma induzido, né, precisam estar vivas para que ela consiga fazer o que tem que fazer com a poção de metamorfose. E isso deixa algumas brechas caso haja uma segunda temporada. Daqui a pouco a Letty pode usar o livro para trazer a Ruby de volta. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, se vai ter uma segunda temporada. Eu sinceramente espero que não tenha. Pra mim essa temporada só tá de bom tamanho, acho que se fechou muito bem. Algumas coisas pra mim em relação a Ruby, a questão da poção de metamorfose não casaram assim muito bem. Acho que esse episódio foi muito rápido, apesar de finalizar bem os arcos dos personagens, ele foi muito... tinha muita coisa pra acontecer. Ele poderia muito bem ser dividido em duas partes e talvez o gancho pro próximo episódio fosse a Cristina jogando a Letty da torre, pra tu ficar naquela sensação de morreu, não morreu, e aí tu tem a finalização no próximo episódio, né? Tu passar uma semana nervoso, ansioso pra saber o que realmente aconteceu ali, né? Eu acho que tudo aconteceu muito rápido, então muitas coisas foram finalizadas de forma simples. Se a gente for entrar no detalhe da poção de metamorfose, ela não dura o tempo de uma viagem até Ardan. Ninguém teria visto a Cristina retocar isso dentro do carro, um carro lotado, né? Com espelho na frente, espelho dos lados, todo mundo de olho nela. Mas vou passar por cima disso, porque enfim, fim de temporada, e a gente teve aí vários episódios maravilhosos, né? O episódio 9 pra mim segue sendo o melhor dessa temporada, mas o episódio 6 é muito bom, o 7 é muito bom, enfim. A gente teve ótimos episódios, mas eu acho que se esse episódio, né, o episódio 10, fosse dividido em dois, a gente teria aproveitado muito mais e teria ali uma condução melhor, né, desse final de temporada. Letty, Dee e Hipólita, né? Letty ficou aí como a grande dona da magia, né? Porque se a gente for pensar que eles selaram todas as pessoas brancas pra fora da magia, e o roteiro disponibilizado ali no HBO Extras diz que magos brancos ao redor do mundo começaram a sentir os seus poderes acabarem depois daquele feitiço. Se a gente for pensar, só a Letty tem a magia agora, né? Porque, bem ou mal, era um recurso muito fechado a pessoas brancas, né? A essas sociedades aí. O que ela vai fazer com isso? Se ela vai repassar esses ensinamentos para outra pessoa? Se ela vai aprender mais em relação ao livro dos nomes? Ou se ela simplesmente vai selar o livro e proteger ele pelas próximas décadas, né? A gente não sabe muito bem como que vai ser, mas fica aí na nossa imaginação caso não tenha uma segunda temporada. Acho que a personagem se consolidou aí não só como uma sidekick, né, do Tique, como uma personagem principal mesmo, forte, determinada e que cumpriu seu papel e que no final tem toda essa responsabilidade pra si. Se tornou o ícone aí no final do seriado.
Então acho que a trajetória da Letty também é bem bonita. Em relação a Hipólita, eu acho que eu esperava um pouquinho mais dela nas cenas finais ali. A gente vê que tem uma hora de um conflito, né, que ela tá lutando contra aqueles moradores ali em volta de Arden. E eu esperava ver um pouquinho mais dela nesse sentido, assim, né, ver ela colocando todas as habilidades que ela aprendeu ao longo desses 200 anos, né, na outra terra, contra ali aquele pessoal. Acho que faltou isso, a gente poderia ter visto um pouco mais dela, mostrando ali o quanto ela é B10, fazendo a diferença nesse final. Mas acho que o arco da Hipólita em si, de ser uma mãe, se doar como mãe e escolher estar ao lado da Dee e ajudar a filha a superar os problemas, os traumas aí que ela teve nesses últimos 2 episódios, foi bem interessante também. Acho que finalizou bem, assim, dentro do que a série permitia. Já a Dee, o que foi aquele final, né? Acho que ficou um final bem aberto aí do que poderia acontecer numa próxima temporada, o que poderia acontecer com ela, a questão do braço e toda a ideia de que eles não aprendem, né? Eles não aprenderam de que tu deixar aquela pessoa malvada viva ali, ela pode se tornar um problema no futuro, alguma coisa pode acontecer, ela pode retornar, enfim. Tem toda essa análise que a Dee faz ali na hora, antes de ir nos finalmente e praticar aquele ato que a gente não esperava que ela fosse fazer. Então toda aquela cena é muito forte, muito tensa e abre vários precedentes pra gente pensar o que pode acontecer com a Dee no futuro. Ela vai ser, sei lá, uma caçadora, vai ser uma defensora, o que ela vai fazer aí agora nos próximos anos, ainda mais que ela é muito jovem. E é legal porque uma das referências aí do episódio é a questão do braço mecânico dela, porque quando o Tiki fala que recebeu o livro de Lovecraft Country e voltou pra realidade no episódio 7, o livro foi entregue por uma pessoa que tinha um braço mecânico. Então provavelmente é a Dee numa outra realidade, né? Ou num futuro caótico, como ele falou que o futuro parecia caótico. Então fica aí esse questionamento, se foi ela mesma que entregou o livro pra ele, se isso é uma referência ou não. Ali no finalzinho a gente tem o grupo levando o Tiki de volta pro carro e a gente escuta o Tiki narrando a carta que ele entregou pro Montrose e tem uma citação do Conde de Monte Cristo. Então a gente vê que o Conde de Monte Cristo é quase um personagem do seriado, já que ele apareceu durante todos os episódios aí de alguma forma, seja por uma citação, seja por a gente ver o livro. Ter essa marca aí do início ao fim é muito interessante, e ver que a Misha Green conseguiu, né, encaixar ele em vários episódios é bem bacana. Eu acho que perto de outros episódios da temporada, o final ele não é tão grandioso, mas é muito difícil de superar o episódio 9, por exemplo, que é perfeito e tem um peso histórico, né? Tem um peso de responsabilidade ali, o que a gente vê em tela, e é um episódio emocional, tem um roteiro maravilhoso, então é muito difícil de superar o episódio 9, também colocando do lado de um episódio 6, né? Que é todo focado na Gia, o episódio 7 da Hipólita também, o episódio 8, então tem ali uma atmosfera muito diferenciada nesses episódios que fazem eles serem tão superiores ao longo da temporada, o que não quer dizer que o último episódio seja ruim. Eu acho só que ele foi apressado e se ele fosse dividido em 2, seria melhor aproveitar. É isso, obrigada a todo mundo que acompanhou essa jornada até aqui. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter segunda temporada ou se não vai. Deixem seus comentários aí sobre o episódio final, se gostaram da temporada ou se não gostaram. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor deixe ele aqui. Na descrição tem o link do artigo de Lovecraft Country com o resumo explicado, todas as referências, enfim, links. Tá tudo aqui. E aqui também tem a campanha do Apoia-se, que a partir de R$5 você nos ajuda a manter o nosso site, o nosso YouTube, enfim, a gente fazendo conteúdo aí todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!